Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Atualmente, mais de 8,4% da população global, cerca de 670 milhões de pessoas, vivem na extrema pobreza, segundo a Organização das Nações Unidas. Será que esses números nos mostram um planeta preparado para a transição de expiação e provas, para uma etapa de regeneração? Ou será que as causas dessa pobreza imensa podem ser consequência do egoísmo e do materialismo exagerado ainda presentes no nosso comportamento? Vamos refletir sobre o que cabe a cada um de nós compreender e realizar. E se você gosta de conteúdos sobre o Espiritismo, se inscreva agora no nosso canal Caibar Schutel e aproveite também para curtir o nosso vídeo e compartilhar o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação, com as responsabilidades consequentes, diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Será que nós sabemos seguir a máxima de Jesus? Amai-vos uns aos outros? Sabemos pensar com um genuíno interesse no bem-estar do nosso próximo? Pensarmos na coletividade? Ou ainda nos perdemos na satisfação dos nossos próprios desejos temporários? Atualmente, mais de 8,4% da população global,
cerca de 670 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. Neste momento em que tanto falamos da transição planetária, em que estamos cada vez mais sendo levados a pensar nas nossas conquistas morais, fica claro que precisamos buscar mudanças em termos de humanidade. A última edição do jornal Folha Espírita, que está no ar este mês, falou sobre esse tema importante, porque afinal, para avançarmos rumo a um mundo mais amoroso e fraterno, onde já predomine o bem, que é a etapa de regeneração, que ainda vai ter a presença do mal, mas numa escala muito menor, nós temos que vencer o nosso próprio egoísmo. Um mundo onde prevaleça a bondade não pode ser compatível com milhões de pessoas passando fome diariamente, enquanto simultaneamente outros seres esbanjam comida, por vezes até desperdiçam, e vêm consumindo todo tipo de bens materiais de forma equivocada e irresponsável. Como, em pleno século XXI, isso é possível? No Brasil, a desigualdade só vem aumentando. 1% da população brasileira concentra 50% da riqueza do país. De forma alguma, o Espiritismo condena a riqueza, pois que os recursos materiais, quando usados com sabedoria, podem alavancar o desenvolvimento, o crescimento intelectual, a melhoria e o progresso em todas as áreas da sociedade. E, inclusive, no Evangelho, no capítulo 16, nós temos o ensinamento de que devemos saber fazer bom uso dos nossos recursos materiais, sempre conscientes que eles são um empréstimo temporário enquanto estamos aqui encarnados, e devemos saber viver com pouco, quando assim for definido por Deus, e usar com sabedoria e caridade quando tivermos muitos recursos materiais. Portanto, alguma desigualdade, de certa forma, poderia existir, até porque temos o nosso livre-arbítrio atuando nas causas e nas consequências dos nossos atos. Mas não seria necessário que fossem atingidos ápices de extrema pobreza ou de uma riqueza desmedida, cheia de desperdícios. Vivemos uma desigualdade grande demais. Falta alimento, educação, moradia, saneamento básico, saúde, para uma grande parcela da nossa humanidade. Nós estamos em pleno século XXI, com a tecnologia proporcionando tantos avanços, um crescimento de forma exponencial do ponto de vista do conhecimento e da divulgação do conhecimento, e até mesmo na nossa relação com o trabalho e a qualidade de vida. Mas isso não pode ser uma situação que beneficie apenas uma minoria. Como nós, enquanto sociedade, vamos transferir esses avanços para que ele possa ser positivo e possa trazer dignidade ao maior número de pessoas no nosso planeta? Precisamos começar a pensar de forma coletiva. Segundo Conrado Santos, palestrante espírita e profissional de marketing com especialização em negócios sociais, entrevistado pelo jornal Folha Espírita, nós não podemos fechar os olhos para o que de fato acontece. Mas não se deve imaginar que só políticas públicas bem planejadas seriam suficientes para vencer o problema da pobreza. Se o egoísmo no coração de cada um de nós continuasse a existir, em algum tempo as desigualdades voltariam pouco a pouco a aparecer. Para acabarmos com a fome, deve haver um compromisso de cada indivíduo. Há concentração de alimentos e recursos nas pessoas mais abastadas que certamente seriam suficientes para levar um mínimo às pessoas mais pobres. Assim como há desperdícios que também precisam ser repensados através da conscientização de cada um de nós. Portanto, estamos falando de mudar a nossa relação com os recursos naturais do nosso planeta e com o nosso próprio consumo. Se esse comportamento começa a acontecer, e claro que já existem muitas pessoas engajadas nessa mudança, nós começamos a impactar mais e mais pessoas ao redor do mundo. Segundo Conrado, a mudança é profunda. Ele disse ao jornal o seguinte:
Eu não acredito que vamos conseguir passos muito efetivos enquanto a palavra renúncia não fizer parte da nossa reflexão diária. Precisamos aprender a renunciar a algo que nos sobra, que vai além das nossas necessidades, para compartilhar com alguém que tem necessidade e sente falta daquilo. Essa busca não pode ser algo pontual na nossa vida. Estamos chegando ao final do ano e vamos ter inúmeras ações espalhadas pelo mundo, como a distribuição de cestas de Natal, de alimentos, algo que engaja muito as pessoas. No entanto, nós precisamos lembrar que essas pessoas atendidas nessa época do ano também têm fome nos outros dias do ano. E mais do que fome, mais do que a pobreza, nós temos que nos debruçar nas soluções para que as crianças que passam por uma situação de vulnerabilidade com os seus familiares não repitam a mesma história dos seus pais, tenham um futuro melhor. Conrado lembra que nós devemos refletir sobre as nossas escolhas diárias, como, por exemplo, prestar atenção na comida deixada no prato, no desperdício da água, mas também sobre o que podemos fazer na direção de uma erradicação da pobreza nos ambientes públicos e nos ambientes privados. O amor ao nosso semelhante precisa estar na nossa pauta diária. Amai-vos uns aos outros, Jesus nos pediu. Isso é o nosso compromisso enquanto seres que buscam uma postura moralmente elevada. Vamos fazer a nossa parte, porque nós só temos a ganhar. Nós estaremos, ao mesmo tempo, efetuando a nossa reforma íntima, desenvolvendo a nossa habilidade em pensar no bem-estar do nosso semelhante, e também vamos estar ajudando a sociedade humana a evoluir e a se tornar mais justa e harmoniosa.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Já pensaram no poder que as palavras têm? Dependendo do que dizemos a uma pessoa, nós podemos estar ajudando ou prejudicando, motivando ou desanimando, transmitindo-lhe confiança ou instilando-lhe um medo. No entanto, mesmo sabendo disso, não raro utilizamos muito mal este dom divino que Deus nos confiou. Vale aqui lembrar da passagem do capítulo 15, versículos 18 e 19 do Evangelho de Mateus, que diz: não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. No livro de autoria do espírito André Luiz, Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, nós vamos encontrar uma das mais completas lições sobre a palavra, no capítulo 22, onde Irmã Clara, um espírito de sentimentos sublimados, faz uma exposição a respeito desse tema. Segundo a mentora, a palavra, qualquer que seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, continua ela, é o incessante gerador de força por intermédio dos fios positivos e negativos, do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. E ela conclui: em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, uma vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. Pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Gente, essa lição é maravilhosa, ela é muito rica. Eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas interpretando, essa maravilhosa exposição da irmã Clara, nós temos o entendimento de que a palavra, ela expressa o pensamento, certo? Antes de falarmos qualquer coisa, a ideia que transmitimos por meio das palavras nasce no nosso pensamento. E o pensamento, ele expressa o quê? As emoções e os sentimentos que estão sob o comando da mente. E a mente, nós sabemos, que é um atributo divino de quem? Do Espírito. A mente não é atributo do nosso corpo, é atributo do Espírito. E segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o coração é a face do cérebro, E o cérebro é o centro das ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando. Quando a mentora diz que a palavra surge dotada de energias elétricas, quer dizer que quando falamos, a nossa voz transmite por meio das palavras todas as energias que vibram nos nossos pensamentos, que por sua vez expressam os nossos sentimentos.
A intensidade e a qualidade dessas energias dependem do nosso foro íntimo. Somos responsáveis por tudo que falamos, pois é por meio da palavra que auxiliamos, aprendemos, inspiramos, transmitimos alegria ou tristeza, motivamos ou desanimamos, irritamos, machucamos, balsamizamos ou intoxicamos. Vocês já pensaram nisto? Clara cita a voz como sendo um mecanismo regulador da palavra. Quer dizer que pela voz podemos dosar a carga de energia da palavra que nasce nos nossos pensamentos, os quais estão impregnados, esses pensamentos, de sentimentos que podem ser negativos ou positivos. É muito perigoso, por exemplo, nos deixarmos levar pela cólera, que enceguece a mente e destrambelha os sentimentos e os pensamentos. Neste caso, as palavras brotarão como descargas em curto-circuito. Essa é a verdade, provocando muito estrago, não só a quem fala, como todo o seu entorno, todo que tem o seu derredor. Nós, espíritos em evolução, a quem foi tudo dado ter contato com as lições de amor do Mestre Jesus, devemos estar atentos, pois não basta ler, ouvir e assistir às palestras e estudos que falam da necessidade de mudarmos os velhos paradigmas. Que poder têm as nossas palavras? Pensemos se não temos repetido palavras de queixa, de raiva, de azedume, se não temos gritado ou blasfemado. Se nos percebermos em quaisquer dessas práticas, está na hora de nos perguntar: o que não vai bem comigo? Porque eu tenho falado desta maneira constantemente? Encontrada a resposta, já demos o primeiro passo para a mudança e para a harmonia interior. Pensemos nisso, gente, e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema ante as partidas, ou seja, as desencarnações, sobre o qual a Federação Espírita do Paraná publicou o seguinte em 29 de outubro recente de 23, através da redação do Momento Doutrinário, que tomou por base o capítulo 23º do livro Mundo Regenerado, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Ele partiu. Foi rápido e inesperado. A viagem fora marcada entre risos e entusiasmo. No entanto, nos primeiros quilômetros, a tragédia o surpreendeu. O que restou foram dor, lágrimas, um grande desespero. Ninguém aguarda um fim trágico para quem ama. Embora a morte seja a maior certeza de todos nós que nos encontramos na carne, é algo que não desejamos comentar, nem esperar, nem imaginar. De um modo geral, quando ela visita nossos vizinhos, nossos conhecidos, alguém famoso, agimos como se ela jamais fosse descobrir onde moramos, quem são nossos amores. Por isso,
quando ela nos alcança, levando quem amamos, aqueles com quem convivemos no trabalho, na universidade, na sociedade, nos chocamos. Tudo nos parece um pesadelo do qual desejamos despertar. Contudo, os preparativos para os funerais, para o sepultamento ou a cremação nos afirmam de forma gritante que estamos despertos. Tudo é a realidade. E o que nos parece ter sido um sonho foi um curto período entre o berço e o túmulo. Aqueles poucos anos que estivemos ao lado da pessoa. Ou que nos habituamos a vê-la em momentos específicos. Reagimos de muitas formas. Alguns afirmam que nunca mais voltaremos a sorrir, que o mundo perdeu todo o seu encanto, que nada mais interessa. No entanto, existem tantos que nos amam, que nos cercam e nos desejam acarinhar e consolar. Quando nos precipitamos no poço quase sem fundo da tristeza, nossos olhos permanecem fechados e tantas manifestações de afeto que nos chegam. Um amigo bate à nossa porta, nos entregando um pequeno ramalhete de flores perfumadas, desejando amenizar nossa solidão. Outro nos envia uma mensagem afirmando que pensa em nós, para que nos sintamos envolvidos no seu abraço intenso, fraterno. Outro ainda chega em nosso lar, na hora da refeição, trazendo um prato que fez ou adquiriu, um prato que sabe que apreciamos, para nos incentivar a saborear algo que nos nutra. Deus a ninguém desampara. Pela lei da vida material, em que tudo se transforma, altera a constituição, revive em outra aparência. Deus permanece atento a esses momentos tristes de nossa vida e providencia quem nos acalente. Pode ser simplesmente o cão que descobre nossa tristeza e vem se deitar em nosso colo ou a nossos pés, ou as aves que costumam pousar em nossa janela, que ensaiam trinados diversos para nos convidar à contemplação da natureza, a qual continua a oferecer seus encantos. Pensemos que, se tudo se transforma, por que haveria o ser humano de se aniquilar para sempre? Ninguém morre totalmente, perde a forma física, mas prossegue vivo em outra dimensão. Quem parte foi convidado ao retorno por motivos que somente a divindade conhece. Acreditemos, motivos perfeitamente justos. O momento espírita conclui: sofreremos a saudade, experimentando a ausência da sua manifestação orgânica. Tenhamos a coragem neste momento de saudade e desconforto íntimo. Mantenhamo-nos firmes, aguardando que, ao chegar a nossa vez, estejamos em perfeita tranquilidade para o reencontro. E percebamos aqueles que permanecem ao nosso redor, que nos amam e aguardam que os olhemos nos olhos, dizendo: obrigado por suas presenças. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram-nos instruções sublimes através da doutrina espírita de que a morte não existe. Ela é somente a finalização de mais um ciclo evolutivo aqui na matéria, cujo objetivo é ajustar débito ou débitos de milhares de outras existências aqui vivenciadas e também para crescermos intelectual, moral e espiritualmente
em consonância com os ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, para que um dia possamos estar de volta a Deus, nosso Pai, nossa origem. Agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Boas reflexões e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo, as suas sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o link com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!